tomar o seu lugar. Amém? Queria que o pessoal da mídia colocasse o slide, porque nós, agora nesse mês de outubro, nós migramos para um novo ciclo. Nós estamos num ciclo intermediário entre o ciclo da consolidação e o ciclo da multiplicação. Então acompanhe comigo aqui essa linha do tempo em que nós temos trabalhado, Nós trabalhamos com foco, com um alvo. Então nesse ano de 2023, nós começamos lá no início do ano com treinamento, nos treinamos para a casa de paz. Nos meses de maio a meses de junho, abrimos as casas de paz, multiplicamos as células, ganhamos pessoas. Agora, de agosto a setembro, trabalhamos na consolidação, consolidando discípulos, trabalhando com pessoas para o batismo. Então, eu queria, em nome de Jesus, agradecer a você, líder. Visitamos, vi tantas visitas, tantas fotos das visitas, de pessoas sendo pastoreadas. E eu queria que você aplaudisse a Jesus, amém? Honrando cada um de vocês, porque esse trabalho jamais poderíamos fazer sozinhos, porque temos essa equipe de soldados, porque temos essa equipe de homens e mulheres apaixonados por Jesus, conseguimos fazer o que nós fazemos, amém? Então agora no mês de outubro e novembro, nós vamos partir para esse ciclo da multiplicação. No próximo Tadel, eu estarei dando uma ênfase maior para o ciclo da multiplicação, do porquê dessa fase, mas hoje eu gostaria de trazer para vocês as ênfases, aquilo que nós vamos estar focando nesses próximos 2 meses, amém? Pode colocar o próximo. Então, nesses meses de outubro e novembro, ciclo da multiplicação, diga assim comigo, multiplicação. Pode colocar o próximo, por favor. Então, nesse ciclo da multiplicação, a sua pergunta como líder é: quem é o próximo líder? Quem é o discípulo que já está sendo trabalhado para essa nobre função? Então, diga comigo, quem é o meu próximo líder? Quem é o seu próximo líder? Essa é a pergunta do supervisor para o seu líder, para o seu líder de life. Então, nesse ciclo, nós estamos trabalhando o discipulado inicial, sempre continua essa coisa de consolidarmos. Também outro foco desse ciclo, para a formação de novos líderes. Seu discípulo já fez o Expresso 1, já fez o Expresso 2, já está também crescendo ali através do TLC, Treinamento de Líderes de Célula. Focos para trabalharmos liderança. Próximo slide. E aí as coisas que nós vamos ter nesse ciclo. Encontro a sós com Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Ontem muitos de nós estivemos ali na chácara. A chácara já está filezinha, preparada. Nossas camas vão chegar nessa semana. Amém? Nós já temos, ontem nós tínhamos quanto? Cadê os intercessores que estão orando um por um? Já 22 pessoas. 22 pessoas, glória a Deus por essas 22 pessoas, que o Espírito Santo está trazendo, confirmando, e o nosso alvo são 80 pessoas. Então nessa semana, olha, e o lote está virando de 130 para 160, como bons brasileiros, vamos dar essa ênfase para o pessoal não perder o desconto. Dia 10 agora vira o lote, queremos ver cada pessoa da sua célula que ainda não fez o encontro, e aqueles que de repente já fizeram encontro em alguma jornada, algum tempo da sua vida e querem renovar a sua fé, sua aliança, querem crescer espiritualmente, amém? Então essa semana é a semana de focar nesse pessoal, de trabalhar, de ficar no pé. Meu irmão, os intercessores estão orando todos os dias, então tem um fogo queimando. Então assim, é a hora de trabalhar de forma intencional e desafiar o pessoal para o encontro. E no dia 28/10, às 9 da manhã, a gente só eu errei ali o horário, nós vamos ter o batismo para as pessoas que já fizeram nova criatura, que já fizeram o discipulado inicial, talvez aqueles que já estão fazendo de forma individual e presencial com os líderes. Vamos celebrar lá na nossa chácara também o batismo. E no dia 11 de novembro, nós vamos fazer aqui na igreja uma grande celebração das multiplicações
desse ciclo e também de todo o ano, porque muitos já se multiplicaram, muitos estão a multiplicar. O Flávio, né, está ali com uma célula gigantesca, Eduardo, meu Deus do céu, Deus tem feito uma obra incrível através desses líderes, Carlão, bênção, muitas células cheias de Jesus. Nós vamos no dia 11 de novembro celebrar essas multiplicações, amém ou não amém? Então diga assim comigo: eu sou um líder intencional. Glória a Deus. Então eu vou continuar agora os 7 princípios revolucionários que comecei no último Tadel, que estive presente com vocês. Eu compartilhei o ponto número 1 de um líder que exercita princípios revolucionários. Número 1, por que fazemos o que fazemos? Porque nós temos a missão mais importante dessa terra. Nós temos a missão de ganhar pessoas, fazer discípulos, amém? O segundo princípio revolucionário: como fazemos o que fazemos? Nós temos uma estratégia que dá fruto permanente. Algo realmente que, se nós colocarmos em prática cada um desses princípios, na unção e na dependência do Espírito Santo, nós vamos atingir objetivos que glorificam o Senhor. Ponto 3, quando fazemos o que fazemos no dia a dia, na disciplina e perseverança nas coisas pequenas. Se o altar de comunhão com Deus, se o altar de comunhão com a palavra não estiver presente diariamente, não tem como sustentar essa liderança. Então eu creio, já vejo e sei que vocês são homens e mulheres de oração, e por isso que vocês estão colhendo frutos sobrenaturais, porque o coração de vocês queima por Jesus, amém? E o ponto 4 que falei foi sobre a motivação que fazemos o que fazemos, a motivação realmente do amor. Você perdeu essa palavra, vai lá na nossa lista do Tadel e encontra esses 4 princípios. Eu vou dar continuidade agora com o ponto 5. Ponto 5 diz: com que energia fazemos o que fazemos? No poder sobrenatural da fé. Você pode dizer assim comigo, com que energia nós fazemos? Diga assim: no poder sobrenatural da fé. Vocês, vamos lá? Obrigado. Vamos lá. Vamos de novo. Eu vou fazer a pergunta e vocês a resposta. Amém. O pastor também não faz a pergunta, né? Vamos lá. Com que energia fazemos o que fazemos? Então, meus queridos, tudo no reino de Deus fala sobre fé. Fala sobre andarmos em fé. A Bíblia diz, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se você é líder de life group, líder de ministério, você deve saber que o que vai mover o ministério que o Senhor tem confiado a você é a palavra da fé. É andar em fé, se mover em fé. Fé é a moeda do reino de Deus. Amém? Então lá em Hebreus também diz que o justo, ele anda e ele vive pela fé. Hebreus 11:6. O justo vive pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, isso realmente vai ser difícil ser feito, mas com fé você vai alcançar lá. Então, por exemplo, se eu falar para o Rogério: Rogério, você tem fé que você está sentado nessa cadeira que você está sentado? Sim ou não? Sim. Porque ele está sentado na matéria, ele está sentado na cadeira. Essa é uma fé natural, já está materializada. Agora vamos supor que chega alguém enfermo na sua célula. Aquela pessoa está doente e ela precisa de uma cura do Senhor. É como a Bíblia fala que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então vocês ali naquele momento de ministrar aos enfermos, e você ora sobre aquela pessoa, e a Bíblia diz, você ora para aquela dor, né? Você diz aquela dor, porque a Bíblia fala, Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então você diz aquela dor, dor de cabeça, câncer, mortos ressuscitem, em nome de Jesus. Então você dá aquela palavra e aquele comando. Glória a Deus se a pessoa ali já recebeu a sua cura, se o milagre aconteceu. Mas se o milagre não aconteceu, a pessoa, você pergunta para ela, você está curada? A pessoa, ela vai responder, não. O que você vai ensinar para aquela pessoa?
A fé é a firme convicção de fatos que não se veem. Mesmo que aquela cura não se materializou naquele momento, aquela pessoa ela vai permanecer andando em fé. Ela vai permanecer crendo que já está curada. Porque é assim que o justo se move. O justo se move pela fé. A fé é a firme convicção de fatos que não se veem. Então, se a dor daquela pessoa, de repente, não sair naquele momento, se de repente ela ainda está sentindo enferma, você dirige para ela a palavra, creia que já está curado. E ande sobre essa palavra. Fale que já está curado. Diga as promessas, a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, diga assim comigo, eu creio na palavra, eu confesso a palavra e eu pratico a palavra. Então vamos dizer novamente, eu creio na palavra, eu confesso a palavra e eu pratico a palavra. Então a nossa confissão precede a posse. Então você confessa a palavra e ali você já crê que já recebeu do Senhor. Então, meu querido líder, você está ali na célula para fazer a diferença na vida de uma pessoa que talvez chegou ali com a sua fé enfraquecida, com a sua esperança realmente talvez está retardada, O coração daquela pessoa está incrédulo em algum momento da sua vida. E você, como líder, precisa ser essa pessoa que declara palavras de fé no coração daquela pessoa. Não somente que vai dar tudo certo, mas que você vai trazer os princípios, vai trazer a palavra e vai exercitar e desafiar aquela pessoa. Então vamos supor, você chega no Life Group e aí tem muitas cadeiras vazias. Então o que o líder cheio de fé vai fazer? Glória a Deus, Senhor. Eu já vejo uma multidão. Eu já vejo pessoas salvas, eu já vejo pessoas redimidas. Então você olha aquela situação e se move pela fé. Você vê aquilo que Deus ele pode fazer e não aquilo que somente você pode fazer. Então se existe uma pessoa que está precisando de ajuda, uma pessoa que está precisando de uma palavra de fé, você vai compartilhar a ela e vai dizer, o Senhor está contigo. E aí, na realidade, na situação que aquela pessoa esteja vivendo. Pastor Ebe, ele diz que lá no começo do ministério dele, ele uma vez reuniu um culto de 3 pessoas. E aí estava ele, que estava pregando e diz que tocando guitarra, o baterista, que estava atrás dele, e a irmã dele, a pastora Ângela. E aí o pastor Ebe falou assim para a pastora Ângela, nós vamos começar o culto no horário, porque esse é o nosso DNA como igreja, amém ou não amém? Começaram no horário, pastor Ebe. Mas a Ângela falou, Ebe, não tem ninguém aqui. Ele falou, nós vamos começar no horário. E aí ele falou assim, quando começou no horário, que diz que a Ângela foi beber água, ainda no horário. Ela saiu para beber água. E aí ele falou o seguinte, Senhor, eu já vejo uma grande multidão reunida aqui nessa noite. E é isso aí. E o pastor Ebe continuou declarando aquilo ali. E você conhece a história do pastor Ebe. Quantas milhares de pessoas o pastor Ebe se reúne ao redor da visão que Deus, a visão de fé que Deus tem dado para ele. Nós somos fruto dessa bênção. Se realmente ele desistisse naquele momento, meu Deus, não vem ninguém hoje, misericórdia, esse povo vai tudo para o inferno, condenando todo mundo. Não, Senhor, eu já vejo. E é assim que eu vejo aqui no nosso Tadel. Nós ainda vamos ter um Tadel completamente lotado só de líderes aqui. Líderes de criança, líderes de adolescente, líderes de senhor, senhora, papai, tio, cachorro, papagaio. É assim que nós devemos nos mover. E é assim que você chega na sua célula. Graças a Deus hoje, Senhor, é fé para comprar cadeira. Porque já tem todas as células tomadas. Mas para que aquelas que recente multiplicaram, é essa visão que nós vamos continuar tendo ali, para a honra e para a glória do Senhor. Eu me lembro que há uns anos atrás nós tínhamos uma oração 6 da manhã e era feita por setor. Então o Claudião está aqui, ele lembra dessa época, quando nós éramos setor verde. E aí nós reuníamos ali na salinha da frente. E na época meu setor tinha 4 células. E aí a palavra que Deus deu no meu coração foi assim, multiplicar 4 para 8
é humanamente possível. Mas multiplicar de 4 para 10, aí já tem um empenho maior de fé. Então foi o alvo, eu não sei se o Cláudio lembra isso, e os demais irmãos que estavam conosco ali, liderando as 4 células, e aí nós começamos a aplicar a fé, orando o que a Bíblia diz: tudo que pedirdes em oração, se crendo, recebereis. E também o texto que diz: e eu olho para essas montanhas, e a minha visão era essa, ore a montanha para que ela seja lançada ao mar. Esse princípio fala, esse versículo, tudo que pedirdes em oração, se crendo, recebereis. Esse da montanha vem antes. Então eu sempre orava: Deus, eu creio, que o Senhor vai levantar novos líderes, discípulos, que o Senhor Deus vai levantar, as nossas células vão realmente crescer e se multiplicar para a honra e glória do Senhor. E nós ficávamos ali era quarta-feira o nosso dia de oração, nós ficávamos ali orando, declarando e também trabalhando. Oração e ação, diga assim comigo: oração e ação. Não adianta a gente só declarar a palavra da fé e não fazer nada, não discipular, não ser intencional, nesse sentido. E aí, meus queridos, no final, acho que foi no início do ano, no final do ano nós chegamos a 10 células. Nós conseguimos levantar líderes, nós conseguimos ter as 10 células. Então você aponte a sua fé para o lugar onde você quer chegar. Você aponte a sua língua na direção onde você quer chegar. Ah, meu supervisor, eu quero desistir, essa cruz está muito pesada, esse povo não quer nada com Deus. Isso não é a posição de homens e mulheres de fé. O homem e mulher de fé, ele já vê esse povo crescendo, esses discípulos aparecendo, já vê essas pessoas crescendo para a honra e glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então diga assim comigo: tudo que eu pedi em oração, se crendo, receberei. Eu li essa frase nessa semana do Farley Labatute, até coloquei nos grupos, e eu fiquei impressionado com essa frase. Ela diz o seguinte: como disse alguém, o evangelho é eterno, mas não teremos a eternidade para pregá-lo. O fruto da nossa fidelidade ou infidelidade ecoará pelos séculos dos séculos. Quando eu estava orando por 10 células, eu não estava orando para multiplicar, para me aparecer, para crescer, para querer ser um grande líder. Eu estava multiplicando porque o nosso coração deve estar em vidas, em pessoas redimidas, salvas, transformadas pelo poder do Evangelho. Amém? Então, quando nós falamos dos números, essa coisa assim, da visão de células, parece que tem, já teve no passado muito essa ganância de querer crescer e tal. Queridos, o crescimento ele vem do Senhor. Nós temos que importar realmente se nós estamos gerando discípulos, se nós estamos gerando mesmo líderes e líderes fortes, que num tempo como esse que nós estamos vivendo, parecendo uma onda de perseguição contra a igreja, pessoas firmes em Deus, conhecedores da palavra, cientes da sua missão em Cristo Jesus. Quando essa onda de perseguição vir, nós vamos ver esses homens e essas mulheres não dobrando seus joelhos na presença do Senhor. Não dobrando seus joelhos para orar, mas não para se desviar do caminho. Amém ou não amém? Então lá em 2 Coríntios 4,13 diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Diga assim comigo: cri, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também nós falamos. Sente com uma pessoa 5 a 10 minutos, para saber se aquela pessoa está cheia de fé, se aquela pessoa fala a palavra, se aquela pessoa crê no sobrenatural do Senhor, se aquela pessoa está cheia de Jesus. Amém ou não amém? Então nós falamos desse primeiro ponto aqui. Qual é a energia? É a nossa fé, é o combustível que realmente nos alimenta nessa jornada. Segundo ponto, 6. O segundo ponto de hoje, mas o sexto dos 7 princípios revolucionários. Quais são os resultados quando fazemos o que fazemos? E é isso que vocês estão fazendo já. É isso que eu vejo lá no grupo da área de vocês. Inclusive, meus amados, preciosos, queridos, tem como o pastor estar em todas as células. Mas quando você posta lá no grupo da sua área, eu quero dar o meu joinha, meu coração, eu quero ver aquilo que Deus está fazendo lá. Então, tira a foto, o relatório, coloca lá para a gente ver, tá bom? Amém ou não amém? Coloca lá no grupo da sua área, tem os supervisores que encaminham, mas a gente quer ver isso acontecendo. Então, olha só o que vocês estão colhendo, o material que vocês estão mandando para a eternidade. Nós estamos colhendo
vidas salvas eternamente. Nós estamos colhendo transformações radicais, restauração de famílias. Nós estamos colhendo curas e libertações. Você já vê isso acontecendo na sua célula? Eu já vejo isso acontecendo em muitas células, em nome de Jesus. E também o resultado, nessa atmosfera que nós devemos cultivar na célula. Então, quais são aquelas 3 atmosferas? Fé, amor e alegria. Vamos dizer juntos? Fé, amor e alegria. Agora, para reforçar aí com o irmão que está do seu lado, vamos lá? Fé, amor e alegria. São esses os resultados que nós colhemos, né? De vivermos nesse ambiente que, estimulado pela palavra da fé, em vivermos mesmo de uma forma cultivando os frutos do Espírito, andando em alegria como um fruto do Espírito, e realmente esse ambiente, essa atmosfera de amor, onde a pessoa se sente acolhida, onde a pessoa sente que realmente aquela pessoa ela é aceita, ela é amada, ela é visitada, tem pessoas ali que se importam com ela. Então nessa semana eu estive num velório aqui de um irmão aqui da igreja, e eu vi os irmãos da célula abraçando aquela família, né? O pessoal ali da célula do Flávio. Eu vi os irmãos cuidando, né? Demonstrando amor ali, estando próximo daquela família num momento tão difícil. Isso é amor. Isso realmente é entender, compreender o reino de Deus. Então, nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais contentes da nossa vida, nós devemos estar presentes lá. Tenho certeza que essa família foi tocada e é tocada, todo aquele que é bem atendido nessa fase tão importante da sua vida, nos momentos difíceis. Amém ou não amém? Então, olha só o ponto 7 e o último ponto dessa manhã. Porque é importante garantir uma atmosfera de alegria quando fazemos o que nós fazemos. A alegria, ela é contagiante, não é? Então eu queria que você sorrisse para a pessoa que está do seu lado, nem que fosse forçoso, né? Nem que nesse momento você tenha que realmente arregaçar e aí o sorriso, mas é um hábito, forçar o sorriso. Então eu ensino assim para os meus filhos, quando às vezes eles não acordam felizes com Jesus. Por que o pastor todo domingo chega aqui e pergunta, quem acordou feliz com Jesus? Porque a vida cristã, ela deve ser uma alegria, apesar dos momentos que nós estamos vivendo. Eu preciso exalar Jesus e dar um sorriso, mesmo se eu acordei algum dia com muitos problemas e uma jornada muito pesarosa naquele dia. Então nós devemos exercitar essa atmosfera de alegria na célula. Se chegou lá, está aquele ambiente ruim, aquele ambiente pesado, aquela luz, aquela lâmpada escura. Então tudo isso, gente, se tiver lâmpada escura, vamos fazer uma ofertinha, uma vaquinha para colocar uma lâmpada assim, bem assim. Deus é luz e nele não há treva alguma. Para aquele ambiente estar assim bem claro. Então, para que realmente não seja esse ambiente pesado. Então o seu nível de alegria pode afetar também a sua fé. Pode dizer assim a questão de como você está ali naquele momento. E vou falar para vocês um dia que o apóstolo Paulo, o nível de alegria dele não estava tão legal e afetou um pouco a célula dele. Então veja aqui comigo lá em 2 Coríntios 1, 23 e o primeiro versículo do capítulo 2. O apóstolo Paulo ele diz assim, convoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que eu não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Versículo 1 do capítulo 2. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Talvez a primeira visita, o apóstolo Paulo talvez tenha dado aquela chibatada boa na igreja de Corinto. E ele ficou sabendo que aquilo causou tristeza no coração dos irmãos. E aí ele percebendo esse clima, esse momento, ele enviou outra pessoa para estar com os irmãos, porque ele falou, não quero que a alegria de vocês seja abalada de repente, se eu for novamente, com aquela palavra assim, mais forte no coração de vocês. Então eu queria dar uma dica aqui nesse momento. Nós temos um momento que nós não podemos deixar de ter nas nossas células, que é o momento da visão. Então diga assim comigo, visão. Fui lá na célula do Flávio também esses dias e vi
isso acontecendo lá, e fiquei tão tocado. Então assim, um tempo para trás, nós retiramos a oferta e a visão. Mas, de um certo momento, nós percebemos que parar de falar da visão, porque a Bíblia fala, sem visão o povo se desvia. Sem visão nós não sabemos para onde ir. Sem visão, seu pessoal, sua célula, não sabe para onde, como igreja, nós queremos chegar. Então eu queria que esse momento da visão fosse restaurado. E não é para o pessoal da célula fazer, é para o líder. E é um momento que o líder vai falar de forma contagiante. Porque já imagina, pessoal, olha, viu, Renata, né? Tenho aprendido com a Renata os princípios de comunicação. Ô, pessoal, olha, nós temos que ganhar almas e cuidar bem delas. Tá bom? Se vocês quiserem participar desse momento, tudo bem. Se também não, tudo bem também. Ok? Fiquem muito confortáveis. É assim, Renata, que você ensina lá no seu curso? Como nós devemos chegar? Pessoal, nós temos a missão, e com um sorriso, nós temos a missão mais importante dessa terra. Ganhar vidas, discipular pessoas. E eu quero convidar você para essa missão, porque é a missão do nosso Senhor. Se você é apaixonado por Jesus, então você não pode deixar de exercitar esses princípios. Amém ou não amém? Então você, líder, compartilha com alegria esse momento da visão, para que o pessoal seja contagiado com esse momento. Então, por exemplo, uma outra dica que eu quero dar para vocês. Temos falado isso sobre o momento da oração. Vamos supor que você é um líder contagiante e compartilhou aquela palavra. Gente, eu fui numa célula essa semana. Meu Deus, eu fiquei impressionado com o líder. O líder não, a pessoa que deu a palavra. Ela jogou o princípio, compartilhou os 3 pontos que o Cristiano pregou e jogou para o pessoal compartilhar. Ele fez isso em 2 minutos. Falei, caramba, você tem que ir lá na igreja dar um curso para a gente. Gente, foi tão legal, todo mundo compartilhou e foi tão gostoso. Mas vamos supor, aí né, ele elevou a célula lá para cima. Aquele momento da palavra top, o pessoal compartilhando, falando que o Cristiano compartilhou aqui. Aí, hora da oração. Então a célula está lá em cima. Pessoal, vamos compartilhar aqui agora os motivos de oração. Aí, ai pastor, eu queria orar para aquele irmão enfermo, doente, aquele irmão lá na Argentina, filho, da parente, do aparentado, não sei do que está doente. Aí vem o outro, ô pastor, meu carro está com o pneu furado. Assim, é um momento que a célula está indo lá para cima. E aí, com esses pedidos de oração tão negativos, já vou explicar para você. Calma, pastor, não é para orar pelas necessidades. Calma lá, não tira a conclusão precipitada. Aí a célula vai lá embaixo. Ô, derrota. Não, vamos fazer o seguinte. Combinado aqui. Porque esse é um momento também de alegria. A oração, nós vamos ver milagres. Nós vamos ver coisas acontecendo do céu sobre a terra. Pessoal, quem tem um motivo de oração, a Bíblia diz, tudo que nós pedimos em oração, se crendo, nós receberemos. Você sabe o motivo que você tem no seu coração, e você vai exercitar a sua fé e vai vir aqui para o meio. E na semana que vem, nós cremos que a palavra da fé, a oração da fé, vai curar o doente, seja porta fechada, seja filho, seja... E na semana que vem, nós vamos abrir para você contar o seu testemunho. Amém ou não amém? Porque aí todo mundo participa, eles oram com fé, e na semana que vem nós vamos ver milagres acontecendo. O justo vive pela fé. E você precisa realmente ver as pessoas. Tem algum milagre da semana passada? E aí dá 2 minutinhos também, tá bom? Para compartilhar. Irmão, você tem 2 minutinhos, é muito importante. Amém ou não amém? Então esse nível de alegria você precisa vigiar lá na sua célula, como está esse momento. Então a nossa fé bíblica, ela é protegida por uma atmosfera de alegria. Glória a Deus! Então nós compartilhamos o ponto 5. Com que energia nós fazemos o que nós fazemos? Poder sobrenatural da fé. Quais são os resultados quando fazemos o que fazemos? Vidas salvas, pessoas transformadas, líderes se levantando. E número 7, a importância de nós termos essa atmosfera de alegria.